Então vamos voltar aqui ao nosso projeto. Na aula passada a gente começou a codificar, colocar os códigos para valer. Criamos um método, chamado sortear número. Inicializamos o nosso componente TextView, chamado tvmsg sortear, que a gente tinha criado lá, dado o nome aqui, e fizemos o sorteio do número. Você pode estar achando nesse momento meio complexo, meio complicado, mas como é que eu vou? Não se preocupem, porque isso é um conhecimento que a gente adquire na prática mesmo. Quando você estiver realizando lá, criando os seus projetos, você vai conseguir memorizar com maior facilidade. Nem todos os comandos, pelo contrário, muitos comandos, a grande maioria dos comandos, das instruções, a gente não lembra de cabeça. A gente precisa ir lá pesquisar, consultar para poder lembrar e poder utilizar no nosso projeto. Então isso é uma coisa que se resolve com pesquisa, tá bom? Nesse projeto anterior nós também utilizamos a nossa instância que nós criamos aqui para colocar dentro dele, setar dentro da propriedade text dele, desse componente, uma mensagem e o número sorteado, ok? Então a aplicação está funcionando legal, certo? Mas agora a gente precisa partir aqui para essa questão da inserção dos dados, do palpite que o cara vai colocar lá. Então a gente vai criar um novo método que vai ser o responsável por essa parte de baixo aí, porque se você analisar bem, isso aqui vai ser uma comparação. Ele vai pegar o número que foi digitado, vai salvar em algum lugar e depois ele vai comparar esse valor que foi digitado aqui com o número sorteado lá de cima. Então ele vai precisar ser feita essa comparação, tá bom? Obviamente que se a gente observar aqui a aplicação, ele está mostrando o número sorteado. Na aplicação final, esse número não vai aparecer, porque eu vou colocar aqui uma mensagem dizendo assim, olha, o número foi sorteado, mas eu não vou mostrar o número, porque aí fica sem sentido, o cara vai saber o número, ele vai dar o palpite exatamente igual ao número que foi sorteado. Então isso a gente vai omitir no decorrer do nosso desenvolvimento do programa, tá bom? Beleza, então eu vou criar um novo método chamado comparar números, e para isso a gente vai para o mainActivity.java, certo? Estou vendo a delimitação desse sortear número termina aqui, então aqui embaixo eu já crio public void também, e ele vai se chamar comparar números. Vou fazer da mesma forma que eu fiz o anterior. Vou colocar o parâmetro view dos componentes que eu vou utilizar aqui. Eu vou utilizar um componente de visual, então eu tenho que definir isso nessa parte aqui dos argumentos. Desculpe. Como eu falei no início do vídeo, estou com uma crise de garganta bastante forte. Estou tentando me esforçar ao máximo para falar sem estar pigarreando, porque está complicado aqui, a coceira danada na garganta. Mas é assim mesmo. Vamos lá. O que é que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos pensar de forma lógica. O cara vai digitar o número. Eu preciso primeiro guardar esse número em algum lugar para poder depois fazer a comparação. Guardar em uma variável, aí eu vou comparar uma variável com a variável que está armazenando o número sorteado. Então eu vou fazer isso aqui, veja que o que está armazenando o número sorteado é essa variável aqui. Então tenho que criar uma variável também para armazenar o número que foi digitado, ou seja, o palpite do cara lá. Então, como eu vou eu vou manipular um componente visual, então tem que inicializar ele aqui, igual eu fiz com o TextView aqui, ou TextView, na pronúncia mais correta. Então, nós vamos fazer como ele é um EDT, como é que eu sei como é o nome do componente? Se eu clicar em cima dele, aparece aqui o que ele é o nome do componente, EDT, Edit Text, Edit Text. E aí é esse que a gente vai colocar aqui, ó.
Se eu começar a colocar, a digitar as primeiras letras, já aparece, né? Eu vou só dar Enter, vou dar o nome da minha instância, nesse caso eu coloquei TV Mostra Sortear, mas eu posso colocar qualquer um outro, não precisa necessariamente ser o mesmo ID que eu coloquei lá, pode ser um outro qualquer. Nesse caso eu posso colocar até aqui EDT, ele entra palpite, ele vai entrar palpite a partir dele. Vou colocar igual lá em cima, o igual, e vou repetir lá o find. Como eu falei, colocar find, já aparece tudo aqui. Você coloca lá find by ID, né? Abre parênteses, r.id, ou seja, o recurso que eu vou usar agora nesse método é o EDT palpite, né? Aquele componentezinho lá que a gente criou. Bom, ponto e vírgula no final da instrução. Ok. Agora eu preciso, já que eu já defini, né, qual é o componente que eu vou usar, componente visual, eu vou fazer o esquema que eu fiz aqui, a mesma estratégia que eu fiz aqui. Eu vou criar uma variável e vou armazenar o que tiver digitado lá na propriedade text do componente editText, tá bom? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, né? Quando eu vou fazer a comparação com esses números, dois números têm que ser do mesmo tipo, então vou colocar palpite, vou dar o nome dessa variável palpite, vou colocar igual, e agora como é que eu faço para capturar o que foi digitado lá no componente editText? Eu vou fazer uma reminiscência, né? Vou lembrar do passado que a gente falou, e não é muito distante esse passado, né? Que a gente falou dos getters e setters, né? O set, como a gente viu aqui, ó, set, ele vai armazenar, guardar, atribuir um valor dentro de um atributo, né? Colocar um valor, fazer alteração no valor. O outro é o get. O get faz pegar o que tem lá, né? Ele vai lá e mostra o que tem dentro do atributo. Nesse caso, a gente vai colocar aqui o nome da instância que a gente criou aqui, do nosso componente, EDT, entrada palpite. Quando a gente colocar ponto, a gente tem acesso ao getText. Veja que apareceu, foi o primeiro que apareceu aí, que é exatamente esse que vai capturar o que tem lá dentro. Só que quando a gente coloca ponto e vírgula, né, era para dar certo, né, aparentemente, porque está aqui o nome da minha instância, do meu componente, ponto, eu estou usando um método que tem dentro dele, que é exatamente para buscar o que tem dentro da propriedade text, que fica armazenado quando alguém digita um valor lá dentro, fica armazenado nessa propriedade, nesse atributo, e ele vai pegar essa informação, esse valor, e vai guardar dentro do palpite. Só que está dando um erro aqui, por quê? Porque essa propriedade aqui, ele retorna, o getText, ele vai retornar um string. Na verdade, não é nem um string, ele vai retornar um tipo de dado que não é compatível com o inteiro, certo? Ele precisa fazer duas conversões, na verdade. Eu preciso converter esse tipo, que é do tipo editable, em string, né? E depois eu converto de string para inteiro. Então são duas conversões que eu preciso fazer nesse momento aqui, nessa instrução. Para converter para string é muito fácil. No finalzinho aqui do get.text, esse método ele possui uma função que essa função é exatamente toString. Então essa função ele já converte para string aqui direto o getText, que tem dentro do getText já vai ser transformado em string. Só que ainda está dando erro, por quê? Porque string ainda não é inteiro. A gente precisa fazer a próxima conversão, que é de string para inteiro. E a gente sabe como é que faz essa conversão, a gente já viu isso muitas vezes nas aulas passadas, como é que faz essa conversão. A gente coloca aqui, antes de colocar o componente, a gente coloca aquela integer ponto parseInt. Abre parênteses no início, abre parênteses no final. Beleza.
Veja como ficou legal. Agora eu tenho eu já criei, né, a minha variável. Eu peguei aqui e eu estou dizendo, olha, tudo que tiver dentro desse componente, que é do tipo string agora, porque eu fiz a conversão, transforme em inteiro e guarde dentro da minha variável palpite. Então esse componente aqui nessa função aqui getText, ele vai me retornar, depois de tudo lá transformado, ele vai transformar em um inteiro. Isso é legal, certo? Beleza. E aí eu tenho já tanto o número sorteado, como eu tenho também o palpite, todos já armazenados. Quando eu for compilar, ele já vai, quando eu sortear, vai ficar lá sorteado, e quando eu digitar o número, ele vai ficar armazenado aqui, certo? Eu vou compilar novamente esse projeto para a gente ver até então como é que está isso, né? Vamos lá, eu vou abrir aqui, eu vou ver aqui, ele vai reiniciar a aplicação. Eu acho que já foi. Vamos lá, vamos sortear o número 84. Eu vou digitar aqui no palpite 85, né? E vou clicar em comparar. Não vai acontecer nada ainda, porque a gente não fez o que a gente fez aqui com sortear número, que é colocar o nome do método lá no atributo onClick do componente. Então a gente precisa vir para cá, clicar no componente comparar, o button, e procurar o atributo onClick. Tá vendo? Só. Tá aqui. Eu vou colar. Beleza. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz antes. Reiniciar aqui a aplicação. Ele está iniciando. E eu vou clicar em sortear. Ele sorteou agora o número 90, né? Um número qualquer. Eu vou digitar aqui o número 80. E vou clicar em comparar. Ele também continua não fazendo nada, né? Por quê? Porque a única coisa que ele fez nesse momento, quando eu cliquei em comparar, foi guardar o número 80 dentro da variável palpite. Ele não fez mais nada do que isso. Então ele está guardando isso aqui, mas ele não está mostrando nada, não está fazendo nenhuma comparação ainda não. Para fazer comparação a gente precisa usar o if-else, né? Aquela estrutura que eu falei que a gente ia trabalhar implementando, utilizando aqui o Android Studio, ok? E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai fazer a implementação do if-else. Só que é importante a gente entender que eu estou usando essas duas variáveis em métodos diferentes. Veja que sortear número é uma variável, é uma variável que está dentro do método sortear número, e palpite é uma variável que está dentro do método comparar números. Então elas não se conversam, elas não enxergam uma a outra, ok? Então se eu tentar aqui, por exemplo, né, imagine aqui, eu vou fazer só um teste. Eu vou copiar esse componente para cá, certo? Só para me usar ele, para me mostrar o valor do palpite aqui, só para vocês terem uma ideia. Aliás, fazer só mostrar aqui se eu quisesse aqui, por exemplo, pegar palpite, vamos imaginar que eu quisesse fazer a soma dos dois, né? Vamos lá, só para testar mesmo. Palpite mais, aliás, int soma vai receber palpite, mas aí eu quero somar com o número sorteado, né? Veja que ele nem aparece aqui, né? Essa variável ela não existe dentro desse método aqui. Essas variáveis, como eu falei antes em uma aula, são variáveis locais. Elas só funcionam, só existem, a vida delas é limitada ao início e fim dessa chave aqui. Então, fora disso, ela não existe, então não é conhecida, né? Então, como é que eu faço para que essas variáveis elas fiquem sendo conhecidas em qualquer parte do meu código? Ou seja, em qualquer outro método que eu quiser utilizar essas variáveis, eu posso usar livremente. Para que essas variáveis fiquem acessíveis a qualquer parte do meu código, eu vou colocá-las, eu vou até apagar aqui de novo, vou apagar essa mensagem do TextView que eu coloquei aqui.
Eu ia usar ele, mas acabei nem usando. Bom, mas vamos lá. Como é que eu faço para que essas variáveis fiquem sendo visíveis em qualquer parte do código? Primeiro, é simples, basta você colocar ela fora no início, né? A gente chama de variáveis de instância, ou seja, vão ficar fora dos métodos. Então, nesse caso, eu posso criar uma variável chamada número sorteado. Veja que eu vou colocar aqui número sorteado, ponto e vírgula. Aqui eu não preciso mais criar, não preciso dizer mais que ela é um inteiro, eu não preciso mais criar essa variável, porque ela já foi criada aqui em cima, certo? Para isso, para que isso dê certo, a gente precisa colocar só uma palavrinha que a gente falou em aulas passadas também, que é a palavrinha this. Qual é a função dessa palavrinha this? Olha, essa palavrinha this, ela tem uma função bem legal. Ela diz, olha, número sorteado é uma variável, é essa mesma variável aqui de instância. Então, quando eu estiver criando ela, saiba sempre que o valor que for armazenado nela vai ficar armazenado nessa variável de instância. Então, this tem essa função bem legal aí também no Java. A mesma coisa eu vou fazer com palpite. Eu vou criar a variável inteira chamada palpite, ok? E em vez de criar novamente essa variável, eu vou colocar só this, para dizer, olha, variável palpite representa essa variável de instância aqui. Então, tudo que for armazenado aqui vai ser armazenado aqui. Com essa estratégia que a gente fez aqui, colocando as variáveis fora dos métodos, né? Variáveis variáveis de instância, a gente criou duas variáveis de instância agora, dois atributos, e agora sim eu posso enxergar, tanto no método comparar números como no método sortear número, eu consigo enxergar as duas variáveis. Isso é legal porque, olha, veja que de repente eu quiser, imagine que eu inicializei aqui a variável palpite com 10, né? E aqui no método, dentro do sortear número, eu vou exibir o número sorteado e vou exibir também o palpite, certo? Então vou exibir as duas coisas, só que aqui eu vou colocar um espaçozinho, uma vírgula, né? Ponto e vírgula, sei lá, para ficar mais apresentável aqui. Agora vamos tentar executar e vocês vão perceber que agora eu consigo enxergar palpite mesmo dentro de sortear número. Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai acontecer. Quando eu clicar em sortear número, veja que apareceu o número sorteado foi 14 e o palpite foi 10, não é verdade? Então eu consigo manipular essas variáveis, elas estando fora dos atributos. Isso é bem legal aqui no Java, um conceito que a gente já viu também, inclusive, nas aulas passadas, tá bom? Então eu vou apagar novamente, deixar do jeito que estava. Eu vou deixar aqui só aparecendo o número sorteado por enquanto. Eu vou apagar esse maisinho aqui, esse símbolo de concatenação. Esse também aqui vai embora. Bom demais. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos fazer a comparação propriamente dito. A gente vai fazer aquela comparação usando o if e else. Para isso, a gente vai usar a próxima aula, porque a gente já também nos estendemos bastante aqui nessa videoaula. Um abraço para vocês e até daqui a pouco, quando a gente vai ver como é que a gente vai criar essa comparação dos dois números, tá bom? Um abraço.